Instagram. Então, como combinado e anunciado na semana passada, bom, estamos fazendo a live aos domingos para trazer a oportunidade de vocês participarem de um quadro que a gente inaugurou na semana passada chamado Terapia em Grupo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Correia, psicoterapeuta na linha junguiana. Estou fazendo a live tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, vai ficar gravada nos dois, provavelmente no YouTube eu vou fazer uma edição. Mas vocês estão super convidados para fazer perguntas na medida que a gente for avançando aqui na conversa. Como eu combinei com vocês semana passada, eu trouxe um conto para a gente iniciar uma conversa inicial, trazer já alguma contribuição, alguma leitura que nós podemos fazer sobre essa história, né, esse conto que a gente vai abordar. E aí, com base nele, ou não necessariamente com base nele, a gente vai abrir para fazer algumas perguntas. Obviamente, agora eu não vou conseguir ler as perguntas eventuais que surgirem, mas assim que eu terminar de fazer essa primeira leitura, eu vou fazer algumas paradas para poder abrir oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta sobre o que nós vamos falar aqui ou sobre alguma outra coisa da vida que a gente possa minimamente ampliar para vocês terem algum tipo de orientação, de outra perspectiva, né? Como teoricamente, muito distantemente, mas teoricamente acontece no processo analítico dentro de um set terapêutico. Bom, o conto é um conto sufi, não é longo, ele é bem curtinho e eu vou pular algumas partes, eu vou ler alguns trechos, mas eu vou contar a maior parte dele. Chama Fátima a Fiandeira. Ele tem algumas etapas e é legal que se vocês puderem acompanhar o conto todo, vai ser bacana, mesmo que vocês assistam ou vejam isso em outra oportunidade, não necessariamente aqui ao vivo. Bom, numa cidade o mais longínquo do ocidente vivia uma jovem chamada Fátima, filha de um próspero fiandeiro. É legal porque ela vai passar por alguns lugares e é muito interessante do ponto de vista da psicologia junguiana que aqui não tem uma definição. Oi, Elid, oi, Vi. Não tem, eu não vou conseguir falar com vocês agora, mas na medida do possível a gente vai trocando, tá bom? Sejam muito bem-vindos todos. E é muito interessante que ela vai passar por alguns lugares e a gente começa com a indicação de um lugar distante no Ocidente. Não existe um lugar pré-definido para falar que ela morava com o pai dela. E só menciona o pai, e isso é um detalhe importante que a gente vai ver logo em seguida. Um dia seu pai disse: filha, arruma suas coisas porque a gente vai viajar. Eu vou contar algumas coisas porque eu sei o conto, né? Arruma suas coisas porque a gente vai viajar, eu vou fazer negócios. Ele vai para a ilha no Mediterrâneo, né, em algumas ilhas do Mediterrâneo, especificamente ele vai para Creta. E vai ser legal que você viaje comigo, tal, né, com toda a nossa equipe. Quem sabe numa dessas viagens a gente não encontra, né, algum pretendente para se casar com você, algum bom pretendente para se casar com você. É importante lembrar que isso é um conto muito, muito, muito antigo, embora em alguns lugares do mundo a gente ainda tenha episódios desse tipo, mas antigamente era realmente muito comum que os pais buscassem pretendentes para suas filhas, de preferência de posses, né, para poder perpetuar o bem-estar da família. E aí ela, toda feliz, porque era natural naquele momento, né, toda romântica e pensando já num pretendente para viver felizes para sempre, porque era sempre assim que a gente imagina, ela arruma suas coisas e eles partem para uma viagem. Iniciaram assim sua viagem indo de ilha em ilha, o pai cuidando de seus negócios, Fátima sonhando com um homem que poderia vir a ser seu marido. Mas um dia, quando se dirigia a Creta, que é uma das ilhas ali da região da Grécia, armou-se uma tempestade e o barco naufragou. Fátima, semiconsciente, foi arrastada pelas ondas até a praia de Alexandria, que também é ali na região turca, entre a Grécia e a Turquia. Seu pai estava morto, ela ficou inteiramente desamparada, porque tudo se perdeu com o naufrágio do barco, então todos os bens que ela tinha se perderam ali naquele naufrágio, inclusive o seu pai, que era o seu provedor. Ela ficou muito tempo à deriva,
sofrendo os intempéries do calor, das ondas e de tudo que acomete um naufrágio propriamente dito, e ela ficou em condições de saúde bastante debilitadas. E além de todo esse infortúnio que acometeu a vida dela, ela não tinha lembrança direito de onde ela era. Ela se esqueceu completamente e, obviamente, também traumatizada por tudo que ela havia passado até então. E aí ela ali na praia, né, vem uma família da região, pobre, tecelã, e se compadece das condições daquela jovem ali, e eles acolhem essa moça, cuidam dela, né, dos ferimentos, alimentam ela, esperam ela se recuperar e acolhem ela como se fosse de fato uma filha. Isso é importante, tá? Daqui a pouquinho a gente volta nesse ponto. E aí ela começa a se refazer, né? Em 1 a 2 anos, ela aprende o ofício dessa família, que eles são tecelões, pobres tecelões, e eles ensinam ela para eles poderem subsistirem, né? Não menciona nenhum outro membro da família, então, nesse caso, de fato, né, é ofertado ali uma condição para que ela seja acolhida. Depois a gente aborda as questões psicológicas, mas é bem legal porque ela vai figurar um membro importante arquetipicamente para a vida de um indivíduo que até então ainda não havia sido mencionado. E aí ela fica ali trabalhando, vivendo, teoricamente ela estava relativamente feliz, né? Voltou a ser feliz, e um dos dias ela estava passeando ali na praia e inadvertidamente ela é sequestrada por piratas que a levam para vendê-la como escravas em um mercado em Istambul, que também é ali naquela região do Mediterrâneo. E ela fica ali se lamuriando, reclamando da própria sorte, tentando convencer os sequestradores de que a vida dela, né, ela já tinha sofrido bastante, tá, mas eles não estão nem aí, levam ela, e isso era relativamente, bastante comum antigamente, embora recentemente a gente tenha ouvido aí essa importante dificuldade que algumas pessoas estão enfrentando no sul do Brasil, né, sobre essa questão da escravidão, ou análogos à escravidão, mas antigamente isso era relativamente comum de povos, né, sobreporem a sua força em cima de outros para escravizar aí os povos que eram derrotados ou sequestrados, como foi o caso da Fátima. Ela é levada para o mercado e fica ali aguardando, né, o seu destino. Felizmente, naquele dia, o mercado não havia muitos compradores, ele estava relativamente vazio, e um homem, né, um dos compradores que estavam lá, se compadece, né, do desalento daquela moça e resolve comprá-la para cuidar dela também, né? De certa maneira ele teve essa iniciativa de cuidar dela também, e com o objetivo de levá-la para a casa dele para poder entregá-la como ajudante da esposa na casa, né, com serviços menos pesados, né, digamos assim, e relativamente protegida das figuras masculinas destrutivas, que seria absolutamente natural nesse caso, se ela tivesse ficado ali à mercê naquele mercado. E então ela é, de alguma maneira, apesar de tudo, de alguma maneira também poupada nesse momento. Quando ele chega em casa com a nova escrava para entregar para a esposa, ele descobre que ele estava completamente arruinado financeiramente, porque outros piratas também haviam roubado todo o carregamento e o barco dele, com todos os equipamentos que ele vendia. Ele era um serralheiro e ele fazia mastros para embarcações e, né, antigamente isso era bastante comum, esses carregamentos para vender em outros locais, e a gente vê em filmes, né, pelo menos a gente tem notícia através de filmes e da história de modo geral, que isso era muito comum, né, os piratas roubarem, né, se apropriarem de outros barcos, de outras embarcações e até da tripulação que havia naquele local. Enfim, o real protetor dela, que acaba comprando ela no mercado, também está falido. E, infelizmente, ele não tem mais condições financeiras de arcar com as contas dos empregados que trabalhavam para ele para fazer mastros, que era o ofício que ele tinha ali. Ele tem que dispensar todos os empregados, e aí ele, a esposa
E a Fátima, recém-comprada, né, como escrava, no conto, aparentemente, ele não tem outros escravos, ele pagava pelos serviços dos empregados, e ele acaba tendo que arcar, ele, a esposa e a Fátima, com todas as tarefas, os trabalhos da serralheria, para poder continuar subsistindo. Ainda assim, ela entende a situação, ela é grata, porque ela entende que ela foi, de certa maneira, salva ali naquele mercado, o destino dela poderia ter sido muito pior. E ela se empenha vivamente para poder apoiar e trabalhar no sentido de colaborar com essa nova família que a vida havia colocado na trajetória dela. Ela trabalha tanto e tão bem que em breve, né, em pouco tempo, ele, o proprietário, dá liberdade para ela e a torna a principal funcionária dele, né, o braço direito, a pessoa de maior confiança que ele tinha ali, porque ele acaba voltando a prosperar. E um belo dia ele acaba dando uma tarefa para Fátima, para ela ir até Java, a ilha de Java, para poder vender um carregamento no melhor preço que ela conseguisse. Então ela já tinha tanta confiança, ela já havia sido praticamente incorporada à família daquela nova família que a acolheu, que ela já tinha autonomia suficiente, inclusive, para negociar. Né? Pensa, lembra? Ela era lá a menininha romântica que estava indo com o pai numa excursão profissional, né, de vendas, para tentar ganhar um marido na viagem, né? E a essa altura, diante de tudo que ela atravessou, ela já era a gerente do local onde ela foi acolhida. Bom, como pouca desgraça é bobagem, né? Nesse trajeto há uma nova tempestade. Ela estava na região ali da costa da China, e essa nova tempestade é um tufão que também faz o navio onde ela está com todo o carregamento, né, da família também naufragar. E aí ela perde todo o carregamento, ela perde toda a tripulação, e ela está de novo às margens de uma praia, de um país estrangeiro, reclamando da vida, de que, puxa vida, tudo que ela tenta fazer, ela não consegue, nada dá certo na vida dela, e ela, né, levanta os olhos para o céu e pergunta por que isso está acontecendo de novo, mas nenhuma resposta vem, e ela resolve levantar, sacudir a poeira e ver o que tinha para acontecer ali. Vou ler aqui porque essa parte é bem legal. Acontece que na China ninguém tinha ouvido falar de Fátima ou de seus problemas, mas existia a lenda que um dia chegaria certa mulher estrangeira capaz de fazer uma tenda para o imperador. Como naquela época não existia ninguém na China que soubesse fazer tendas, todo mundo aguardava com ansiedade o cumprimento de uma profecia. Para ter certeza de que a estrangeira ao chegar não passaria desapercebida, todo ano eles tinham a recomendação que ia lá um funcionário da corte, né, visitar todas as províncias para ter certeza que nenhuma estrangeira havia chegado, ou que aquelas que chegassem deveriam ser encaminhadas para conversar, para uma entrevista com o imperador. E é o que acaba acontecendo com a Fátima, né? Encontram lá um tradutor, explicam para ela o que está acontecendo, e ela meio que sem ter como lutar contra aquela nova demanda. Afinal de contas, ela não estava ali sendo escravizada, ela estava sendo convidada para ir conversar com o imperador. Ela vai, né? Ela vai, chega lá, o imperador pergunta se ela sabe fazer tendas. E aí ela pensa e ela fala, acho que sim, né? E aí ele pede, ela pede cordas, mas não tinha cordas. Lembrando-se de seus tempos como fiandeira lá, né, na casa do pai, né, não que ela necessariamente fazia, mas ela certamente retia algum conhecimento a respeito do ofício do pai, Fátima colheu linhos e fez as cordas. Depois pediu um tecido resistente, mas os chineses não tinham o tipo que ela precisava. Então, utilizando sua experiência com os tecelões de Alexandria, lembra? Aqueles que acolheram ela no primeiro naufrágio na praia? Ela fabricou tecidos fortes o suficientes para ser usados para a produção de uma tenda. Percebeu que precisava de estacas para a tenda, mas não existia no país.
lembrando-se dos ensinamentos que o fabricante de mastros, a recém-família que havia acolhido ela, que ela estava sendo, né, gerente daquela nova empreitada e perdeu nesse último tufão, ela fabrica mastros suficientemente fortes para poder arcar com o peso de uma lona, né, do tecido que ela acaba produzindo. Quando essas estacas estavam prontas, ela puxou pela memória, procurando lembrar-se de todas as tendas que ela havia visto em todas as suas viagens, porque essa mulher era uma viajante a essa altura. E uma tenda foi construída. Quando a maravilha foi mostrada ao imperador da China, ele se prontificou a satisfazer qualquer desejo de Fátima expressamente. Ela escolheu morar na China, onde se casou com um belo príncipe, rodeada de seus filhos, viveu muito feliz até os fins dos seus dias. Através dessas aventuras de Fátima, compreendeu que cada uma das ocasiões que havia perecido, que ela havia sofrido, haviam servido de instrumentos para o algo maior, né? E aí a gente começa essa brincadeira da análise psicológica, né? Então vamos lá. Ela passou por alguns lugares, né? O primeiro lugar lá na família paterna, que é um lugar longínquo do Ocidente, e aí eu quero começar falando da demanda do pai. Né? O pai, ele é o provedor, ele é o cuidador. Antes disso, gente, não tá nem aí? Sinto muito pra você. Alguém falou que não tá nem aí. Bom, não tem nenhum problema. Bom, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai fazer uma análise minimamente psicológica, né? Uma análise mínima aqui desse conto. Quem quiser, né, fazer alguma pergunta, eu vou tentar olhar aqui e ir conversando com vocês. Fiquem à vontade. Bom, esse pai, ele é o provedor dessa menina. A essa altura, ela ainda não tem condições, né? Ela ainda não aprendeu, ela ainda não desenvolveu as características necessárias para se colocar e se projetar no mundo. Ela ainda está completamente dependente dessa figura paterna, que junguianamente a gente chama, né, de figura arquetípica, que ela acaba sendo submetida, mas ela mesma se coloca nessa condição de tutelada desse pai, e nada de errado nesse momento. Mas a demanda de desenvolvimento, porque essa história toda a gente pode, também um termo junguiano, a gente pode olhar para isso como a jornada do herói, né? No caso é uma heroína, mas a gente não vai entrar nessa demanda de jornada de herói nesse momento, em uma outra oportunidade a gente traz isso, mas do próprio processo de individuação, né, que todo mundo está na vida para poder fazer essa demanda do processo de individuação, que nada mais é que a nossa própria evolução, gradativa, constante, e ao seu tempo, isso, cada um tem a sua demanda, tem as suas características. Quando tem a primeira tempestade, né, eles saem e vão para o mar. Um outro aspecto interessante é a questão do mar. O mar, ele na psicologia junguiana, ele é entendido e é compreendido como o inconsciente coletivo. Então, ali temos todos os recursos, todas as demandas que são acessíveis, né, para cada um que experimenta esse contato. Quando acontece um naufrágio, é como se ela tenha a oportunidade, apesar de ser um sofrimento, é como se ela tivesse a oportunidade de, num primeiro momento, começar o seu processo de desenvolvimento de projeção no mundo. Não é fácil, ela tem que sofrer, né? Ela sofre, não que ela tem que sofrer, mas nessa história ela sofre toda essa perda do ninho, né? Do acolhimento, da segurança, de tudo que o pai provia para ela. Ela é podada, inclusive, dos sonhos que ela tinha, porque ela sai, né, desse lugar longínquo do Ocidente, já imaginando que ela vai encontrar um novo provedor, que é o príncipe encantado dela, né? E aí ela é tolhida dessa possibilidade, pelo menos nesse primeiro momento. Quando ela está lá, perecendo depois dessa tempestade, dela ter se tornado náufraga, e a família chega e acolhe ela, é importante que eles reforçam que a família não é abastada,
né? A família tem dificuldades, mas ainda assim ela tem a iniciativa e a predisposição de cuidar dessa menina. E é interessante que quando eu comecei a falar o conto para vocês, que eu falei que era um ponto importante, que na história a gente tem a informação do pai, né? A gente tem a informação que ela tem uma estrutura mínima de subsistência e de direcionamento, mas não existe nenhuma notícia da mãe, né? O arquétipo materno, pelo menos nesse conto aqui, ele está omitido ou inexistente mesmo. E é uma brincadeira, claro que não é uma única possibilidade de interpretação, mas essa aqui é uma das possibilidades, da gente olhar para essa família como a oportunidade que essa menina tem, que a Fátima tem, de desenvolver o processo do arquétipo, do arquétipo materno. Essa família, ela opera o acolhimento, né, o cuidado, ela vai ali, ela cuida das feridas da menina, né, ela cuida do trauma da menina, ela acolhe, ela nutre. E ela oferece uma profissão que poderia também ser associada à demanda do pai, mas é uma demanda muito mais associada aos fazeres do feminino do que do masculino propriamente dito. Então é muito legal que ela tem um processo ali de amadurecimento dentro desse contexto. Oi, Larissa. Fica à vontade, André. Oi, tudo bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas, se quiserem trocar aqui, até entrar aqui na live junto com o Instagram ou mesmo no YouTube, fiquem à vontade. Então a gente tem esse primeiro momento, quando ela tem esse encontro, esse primeiro naufrágio, de desenvolver essa base inicial, né, para poder iniciar o processo de individuação dela. E aí ela tem essa demanda, ela leva de 1 a 2 anos, pelo menos é isso que conta no conto, e ela volta, supostamente volta a ser feliz, né? Ela está acomodada numa família, ela não tem muitas posses, mas ela está vivendo bem, está num ambiente relativamente seguro, acolhedor ali com essa nova família e exercendo já algum ofício. Mas ela ainda é ingênua e inocente e está à revelia, passeando pela praia e é sequestrada por mercadores, né? Por mercadores não, por traficantes de seres humanos. Eles levam ela para Istambul para ser vendida como escrava. E aí, gente, você sabe que eu estava conversando com a minha mãe sobre esse conto, né, e que eu ia fazer isso aqui com vocês hoje. E aí, conversando com ela, falei, puxa, mas de novo, né, por que ela teve que passar por isso de novo? E aí, essa brincadeira da gente usar contos, mitos, narrativas diversas, é justamente para a gente fazer um paralelo com a nossa própria vida. Quando está tudo bem, né, quando está tudo quando está tudo relativamente confortável, né, ou entendido como confortável, né, sabido pelo menos, a gente tem uma imensa dificuldade de fazer mudanças. Né, as mudanças quase sempre, eu sinceramente fiquei pensando, eu não lembro de nenhum momento significativo de fazer mudanças importantes na minha vida, né, de ter percebido o chamado pelo amor. Vocês já? Né, quase sempre, né, e a gente vê em histórias de pessoas ao nosso lado, ou em contos e mitologias, quase sempre acontece um tufão, né, um naufrágio, uma morte, um problema muito importante e significativo na vida da pessoa, que a faz necessariamente se deslocar, né, daquela condição, para poder justamente não regredir, não ser tolhida daquele conforto, mas para dar o passo, né? A gente tem uma tendência ao comodismo muito grande. E aí, uma das possibilidades da gente olhar essa demanda aqui no conto da Fátima é justamente porque ela já estava ali se acomodando novamente numa inércia pseudo vivível, né? Possível. A Larissa está falando, gente, esse conto é muito emocionante, eu gosto dessa reviravolta, eu também adoro. Tem muita ação, mas tem muito dó da Fátima. Também não vou pelo amor, eu também não, eu fiquei pensando lá,
Eu acho que eu não me lembro de mudanças significativas na minha vida, que eu fui pelo amor. Nossa, eu percebi, eu entendi o chamado do amor e fui pelo amor. Quase sempre acontece um problema grave e me faz mudar. Ou uma iminência de um problema grave acontecer. E aí, ela tem a oportunidade, por mais que seja sofrido, né, a gente tem a pena da Fátima, a gente tem a pena das pessoas ao nosso entorno, a gente tem a pena de nós mesmos muitas vezes em alguns momentos, ainda assim, quando a gente toma distância, ou a gente olha para algumas circunstâncias na nossa vida né, do passado, a gente começa a perceber a possibilidade que nós abraçamos ou fomos catapultados para ela muitas vezes. Mas a gente consegue, se vocês fizerem uma retrospectiva, tenho certeza que vocês vão perceber que naquele momento foi uma tragédia, foi um problema muito grande, mas quase sempre, se você conseguiu fazer as mudanças necessárias, né, porque precisa fazer algumas mudanças, né, precisa declinar de alguma coisa, decidir é abrir mão de algo, precisa abrir mão de alguma coisa para poder fazer algumas outras coisas que antes a gente ocupava o tempo fazendo as anteriores. Quase sempre existe sim mudanças, né, guinadas significativas na vida de todos. Bom, ela vai lá para o mercado de Istambul para ser ofertada como escrava. E aí, apesar de ela estar na condição de escrava, né, o self dela já está no processo, self ao todo, né, sabe? Ela não é ela está numa condição difícil, mas não é de todo mal, pelo menos do ponto de vista aqui do conto. Porque aqui eles frisam muito bem que o mercado não estava cheio de mercadores naquele dia, naquela ocasião. E se ela estivesse cheio de mercadores e um ou outro mercador fosse... quando eu li esse conto pela primeira vez, que eu vi que o mercador olha para ela e se compadece, e né, quando ela vai lá para ser vendida, eu, puta, vai ser vendida e vai ser... comprada por alguém que vai transformá-la em escrava, inclusive escrava sexual, né? A gente sabe que isso não é incomum e nem improvável, especialmente numa história como essa. Mas esse homem é um exemplo, né? É uma significação, é uma expressão do arquétipo paterno positivo. Né, ele acaba exercendo de novo a figura do pai, né, a figura do protetor, do provedor, daquele que dá uma estrutura mínima para ela poder criar uma subsistência, mas do ponto de vista positivo. Não que o pai inicial fosse negativo, mas ele acabava, naquelas condições, ele podia acabar impedindo o próprio desenvolvimento da Fátima. Vocês entendem o que isso significa? Não que o pai inicial era mau, ou era um pai negativo, um arquétipo masculino negativo. Ele poderia criar as condições para tornar a vida dela muito menor do que ela poderia ser. Né? A gente vai ver que a Fátima, ela vira gerente, ela casa com o príncipe lá na frente, né? Ela vira a personagem principal de uma lenda, num outro país distante. Se ela tivesse ficado, mesmo que protegida pelo pai, ela não teria feito todo esse processo, né? Ela não teria vivido todas essas experiências e encontrado e feito de fato o que lhe cabia, o que lhe era possível, o que ela tinha condições de fazer. Ela percebe que ela teve, apesar de tudo, sorte, né, de ter sido comprada por aquele homem. Aquele homem realmente não tinha segundas intenções, pelo menos aqui no conto, e ele também, ele sofre, ele é ali uma condição de perda, né? A Fátima, onde ela passava, ela causava um problema, ou ela sofria um problema, era difícil, não era simples, né, estar perto dessa pessoa. Mas ela acaba também se desenvolvendo, né? Ela entende a oportunidade que a vida está oferecendo para ela e se desenvolve ali naquele contexto também muito diferente do processo inicial que a gente acabou de falar. Né? Agora ela já não sonha, pelo menos ali, não está explícito, mas aqui isso não é mais importante, ela não sonha em chegar num outro país para poder a venda e encontrar o marido para casar.
Não, ela está interessada de fato em se projetar no mundo, né? Em se colocar no mundo. Ela conquista o seu espaço sem agredir o masculino, porque isso é um outro fator interessante que a gente pode abordar em algum outro momento. Mas não está ali para concorrer com o masculino, só está querendo exercer o próprio papel, né? Assumir os próprios ditames de, um termo técnico também, do ânimos forte, né? Não o ânimo submisso, subdesenvolvido, esse ânimos que é a figura, que é o aspecto masculino no feminino, e a ânima é o aspecto feminino no masculino, ela acaba desenvolvendo isso de maneira muito salutar, né? Ela não se dobra ali. Só que ela, de novo, é convidada a ir para o oceano, para o mar. Lembra lá no começo que a gente falou que o mar, uma das possibilidades de interpretação, muito recorrentemente, é olhar para esse mar como o inconsciente coletivo? Pois bem, a gente também já ouviu falar muitas vezes que a vida é cíclica, né? Eu costumo falar com os meus clientes na terapia que se você olhar, né, se despir de preconceitos e olhar para as circunstâncias que você está vivendo nesse momento, de modo geral, muda os personagens, muda o cenário, mas o contexto, o cerne da questão quase sempre é uma repetição do que nós já vivemos no passado. Recentemente estava falando com um cliente meu, e ele falou, puta, mas eu vou de novo passar por isso. Eu falei, sim, mas o fato de ser cíclico não significa que vai ser idêntico. Porque houve todo um processo, uma jornada, né? O processo cíclico, ele imagina uma espiral. Então, se foi nesse ponto aqui, quando acontece, a vida vai acontecendo e tal, não vai acontecer de novo aqui. É um processo espiral, ele vai acontecer num grau acima. Como é num grau acima, e teoricamente nós angariamos, ou deveríamos ter angariado, alguma competência para não cometer os mesmos erros da mesma maneira que nós cometemos na ocorrência anterior. Então a Fátima, ela é convidada de novo a visitar o mar, é de novo colocada de frente com uma tempestade, com um tufão, que de novo faz o navio onde ela está viajando naufragar. E ela, nesse momento, né, porque uma das perguntas minha mãe falou na hora que a gente estava conversando, e aí eu falei, não significa que é uma síndrome de Poliana que tudo vê beleza, né, no que está acontecendo. É muito pelo contrário, quando ela tem de novo esse segundo naufrágio, que ela se vê jogada na areia de novo, ela fala, por que será? Perguntou pela terceira vez. Que sempre que tento fazer alguma coisa não dá certo. Por que devo passar por tantas desgraças? E como não obteve respostas, levanta da areia e afasta-se da praia. Então, assim, não é que ela aceita, boazinha, resignada, né, tudo que acontece com ela. Ela também tem hora que a gente se irrita, né? Que bom que a gente se irrita. É importante que a gente tenha clareza dos processos que a gente está experimentando, justamente para poder encarar eles com o tamanho que ele tem. Não com o que nós imaginamos, mas com o tamanho, com o justo tamanho que ele tem. E aí, ela se vê envolvida numa questão lendária, né, nas questões ali da China, que está esperando uma estrangeira para fazer a tenda para o imperador. A gente falei algumas coisas aqui, mas a gente podia explorar e aumentar as possibilidades de interpretação desses elementos aqui de muitas maneiras, gente. Isso aqui é uma das possibilidades. Mas uma das questões da China, né, pelo menos quando a gente olha para a China, especialmente com a perspectiva que nós temos de China hoje, é muito difícil a gente entender como é que a China não sabia fazer uma tenda, mas óbvio que isso é uma tenda simbólica, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas uma das questões que eu levantei na conversa que eu tive ontem é a China, apesar dessa condição gigantesca que ela sempre teve, dessa ancestralidade que ela sempre teve, né, pelo menos sobre a nossa perspectiva,
ela fica esperando que uma estrangeira venha produzir uma tenda para o imperador. E eles passam gerações após gerações aguardando essa estrangeira para fazer a produção dessa tenda, e cria toda uma métrica para poder se cercar de segurança de que não se passe desapercebido, não se perca o estrangeiro, né? Para que ela de fato possa exercer a profecia, né? Eles são tem essa demanda mítica, né, ligada nesse conto. Bom, fazendo um paralelo com a nossa vida, né, nosso dia a dia, né, vamos lembrar que a gente está falando de China, mas vamos olhar para nós. Quantos de nós, ou quantas pessoas vocês conhecem que não fica esperando que a felicidade venha travestida de um príncipe encantado, ou venha travestida no emprego dos sonhos, né? A gente sempre tem... o que eu mais gosto é que ela desenvolve inúmeras habilidades para se tornar o que precisa ser. É verdade, Larissa. Ela consegue mesmo angariar. Isso que a gente vai ver agora na hora que ela vai, de fato, né, dar vida à profecia da chinesa lá. Mas voltando, né, a gente tem esse pensamento mágico que a felicidade depende do outro. E se depende do outro, a gente não faz nada para a nossa felicidade de fato acontecer. Né? Uma possibilidade de olhar essa expectativa lendária de se cumprir uma profecia chinesa é o que nós estamos esperando que bata a nossa porta para a gente de fato ser experimentado por uma coisa que nós queremos muito, seja ela feliz ou não, né? Seja ela um projeto de vida ou não. Então fica aí uma possibilidade de reflexão sobre esse tema. Bom, mas aí ela é levada lá para o imperador, né? E aí ela, uma outra coisa, além da China ter essa demanda de projetar, né, de ficar na expectativa de uma estrangeira, é difícil a gente entender como é que a China não sabe fazer uma corda, não sabe fazer um tecido, não sabe fazer um mastro, né? Não é que ela não sabe fazer só a tenda, ela não tem ainda o desenvolvimento ou os elementos necessários para poder produzir os itens que vão compor, né, de fato essa tenda. E aí vem de novo, né? Você fica olhando para a felicidade ou para um projeto grande no futuro, com uma distância gigantesca e sem de fato ir lá olhar se ele é viável ou não, né? Para a gente de fato ver se alguma coisa, vamos brincar aqui, né? Se você for aprender um idioma e você, eu só vou viajar para a Itália se eu aprender italiano, né? Quando eu aprender italiano. Só que daí você fica pondo nas costas do aprender italiano, né, na culpa de não ir viajar porque você ainda não aprendeu italiano, mas você não vai atrás de uma escola para saber, né, quanto custa um curso desse. Você não vai pesquisar na internet como é que você consegue fazer o estudo sozinho. Você nunca pegou no livro italiano para poder ver como é que é o idioma, se é fácil, se não é fácil. E aí você fica entre muitas aspas, se defendendo na desculpa de que você ainda precisa aprender italiano, mas você de fato não vai lá aprender o italiano. Dê os recursos necessários para que o italiano se faça presente na tua vida e se de fato é indispensável o italiano para você ir para a Itália. Às vezes é muito mais simples, mas só dá para saber se é muito mais simples se a gente se debruçar sobre a questão, sobre o caso, sobre o problema, sobre a iniciativa, sobre o desejo. Se não fica muito na imaginação, muito distante, e a vida não acontece. E aí é muito legal que, apesar de todo o sofrimento, mas de toda a resiliência que a Fátima tem, ela retém de verdade o conhecimento, mesmo que sem se dar conta do que é que ela está aprendendo. E na hora que ela tem uma demanda maior, né, uma dificuldade maior para poder atravessar, ela consegue juntar todas essas perspectivas, né, que a Larissa chama de habilidade, e a verdade, todas essas habilidades que ela conquistou ao longo do processo, para fazer algo mais,
que no caso é a tenda, e além disso, a realização de uma profecia de um país como a China, que é gigantesca. E aí a gente poderia, né, tantas outras coisas a gente poderia fazer aqui, mas, para não, já estamos aqui há 40 minutos quase, para a gente não esticar muito, acho bacana e importante e interessante a gente levantar a questão do que significa tenda nesse conto. Podemos ter uma série de outras abordagens, mas uma das abordagens, para não ficar sem nenhuma, uma das abordagens que nós poderíamos propor aqui nesse conto é justamente a relação com a espiritualidade. Não se trata de religião, mas com a religiosidade, né? Então, quando a gente olha para a tenda, a gente pode encontrar uma forma, né, de estabelecer um ambiente seguro, sagrado, para poder fazer essa conexão com o espiritual, né? Tem essa demanda toda e vem através das mãos de uma estrangeira, não de um homem, porque quase sempre a gente tem essa questão da alma, né, e do espírito. Então, a alma que traz isso, é a ânima, entre aspas, né, que é a figura feminina do imperador, que oferece essa oportunidade de ter um local minimamente seguro, se a gente fosse falar de né, do processo terapêutico, de um set terapêutico, não necessariamente uma tenda, mas um ambiente contido e seguro para que as pessoas, né, tragam as suas demandas, entrem em contato consigo próprias, para poder fazer as reflexões e os saltos necessários, né, as decisões necessárias para poder dar os passos seguintes no processo evolutivo. Poderíamos continuar brincando aqui nesse conto, mas acho que eu trouxe alguns os principais tópicos aqui, e estou com 2 pessoas agora ainda. Quem quiser fazer pergunta lá, você quer fazer alguma observação? Se quiser entrar aqui, Larissa, fique à vontade. Se quiser dar alguma observação, um aceno, alguma coisa, pode ficar à vontade. Quem for ver isso depois, fique à vontade de colocar as perguntas lá, na medida do possível a gente vai respondendo. Mas a ideia desse quadro eu quero reforçar. Pode falar, você quer entrar? A Larissa falou sim, aqui pro YouTube, ela estava falando lá no Instagram. Se você quiser entrar, é só chamar, querida. Pode entrar ou escrever aí. Enquanto isso, eu vou falando. O objetivo desse quadro é justamente criar a oportunidade... legal lá. A Larissa, ela falou aqui para o pessoal do YouTube, você tocou em pontos bem completos. Acho que tem mais coisas, certamente a gente podia continuar brincando, esse conto é riquíssimo. Mas acho que o ponto principal, de maneira ampla, é justamente essa... A Larissa está de pijama, tudo bem, amor. 9 horas da noite no domingo, tá tudo bem. Mas tudo bem, eu super entendo, não tem problema. Bom, gente, a ideia desse quadro, a gente vai deixar todo domingo a oportunidade de quem quiser vir aqui, ou mesmo entrar aqui no compartilhamento de tela, ou trazer perguntas. Na medida do possível, a gente vai tentar dar outras perspectivas, outras tentativas de entender o problema, para vocês terem minimamente uma orientação das demandas que eventualmente vocês trouxerem das próprias vidas. Mas também fiquem super à vontade para fazer perguntas em relação ao próprio conto, fazer perguntas em relação aos próprios termos técnicos da psicologia junguiana que a gente traz aqui. A ideia, estamos no começo, tá tudo certo, acho que faz parte mesmo e vai ficar na internet para todo sempre. Então, à medida que as pessoas forem acessando, espero que de alguma maneira isso toque vocês e que vocês possam trazer essas abordagens para a nossa própria vida, né? Então a gente falou lá da felicidade, do tamanho do problema, da iniciativa, da resiliência, da coragem de enfrentar os problemas, né? Então espero que isso sirva de exemplo, entre aspas, mas de incentivo, de motivação para vocês colocarem nas próprias vidas. Estou encerrando.
por aqui. Só temos, acho que eu, Larissa e mais alguém, que eu não sei quem. Mas vai ficar aqui na internet. Quem quiser fazer pergunta tanto no YouTube quanto no Instagram, na medida do possível a gente vai respondendo. A Larissa e a Erge em breve estarão aqui também fazendo parte desse quadro. E a gente vai crescendo, vamos fazer as adaptações conforme for sendo necessário. Estou muito contente e satisfeita, espero que vocês gostem. Para a semana que vem, quem quiser se adiantar, boa noite lá, boa noite, Elide. Quer entrar, Elide? Ah, é você que tá, né? Tá bom. Para a semana que vem, eu vou trazer um conto que também não é grande, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncula Estes. O parceiro, a união com o outro. O conto é Manauí, é um conto tribal, bonitinho, bacaninha, que tem um monte de elementos simbólicos que a gente pode trazer, e aí o tema vai ser, hoje a gente falou mesmo do processo de individuação do feminino, principalmente do feminino, e semana que vem a gente vai falar do desenvolvimento do masculino para poder fazer a união com as parceiras dele, que a gente vai saber melhor semana que vem. Quem quiser pesquisar, tá no livro Mulheres que Correm com os Lobos, é o 4º capítulo. Espero que vocês estejam aqui semana que vem, ou que acessem ao longo do tempo, e vamos conversando. Larissa e Erge, minha gratidão, super beijo, obrigada pela audiência, pela companhia, amo vocês, viu, queridas? Vou encerrar aqui, tá, gente? Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui do YouTube.